Olá, a paz do Senhor a todos, ou bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, não sei quando estarão vendo isso. Estou aqui fazendo um vídeo um pouco diferente. Vou falar um debate no mundo de hoje em dia, mais em questão biblicamente falando, né? Vou tentar esclarecer algumas dúvidas que temos a respeito de algumas coisas que acontecem no mundo hoje em dia. E para isso eu estou com dois amigos aqui que vão ter dúvidas do dia a dia, dúvidas de questão bíblica. Eu tentarei explicar do meu ponto de vista, mais dentro da Bíblia possível, para não correr fato de errar muito em questão até mesmo de não fazer nenhuma heresia, né? E explicar o máximo possível da verdade que eu entendo atualmente e a verdade que Jesus tem nos mostrado, né? Porque ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é a nossa base, é a nossa verdade. Queria já agradecer vocês que estão aqui, né, comigo me ajudando neste momento. São dois amigos meus e são quase irmãos, né? Não irmãos na fé, mas quase irmãos mesmo de criação. São excelentes pessoas. Um deles é meu afilhado, né? É um jovem que me tira do sério, mas ele é gente boa, eu gosto dele. Tá, eu dou uma boa noite, né? Quase boa noite, vou falar boa noite Boa noite, a vocês, né? Já é fim de tarde. Fato. boa noite. Estamos aqui para poder falar realmente sobre em questão bíblico, né? Tiverem perguntas, alguma pergunta, enquanto não tiver, estou esclarecendo o máximo possível. Hoje é dia das crianças, né? Normalmente era um vídeo que eu faria sobre as crianças, mas infelizmente eu não consigo fazer uma live. Mas eu vou abordar um tema muito bacana, um tema chamado família, né? Que é um tema hoje que é muito jogado, né? É um tema que é bem complicado de se falar hoje em dia. Família. Família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Maravilha, né? A família, ela se constitui em seres do mesmo sangue, né? Pessoas do mesmo sangue vivendo em união. Isso se chama família. Aí você vai falar comigo, mas eu tenho o mesmo sangue do meu pai, mas eu não moro com ele. Mas ele não deixa de ser sua família, independente ou não. Hoje somos feitos filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo em Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por cada um de nós. O sangue dele nos torna filhos de Deus. Então, somos da mesma família de Deus através do sangue de Jesus Cristo, que era o Filho unigênito. E quando morreu e ressuscitou, ele se tornou o Filho primogênito. E dando a gente, né, a dispensação de uma coisa chamada graça. Porque hoje nada merecemos, nunca merecemos o céu. É tudo pela graça de Jesus. Eu passo a palavra. Tem alguma pergunta, meu caro? Porque hoje em dia é muito raro de ver. Qual que é a importância da família estar orando junto? Porque hoje em dia é muito difícil de ver isso acontecendo dentro de casa. Sim. Você falou uma coisa muito interessante. É um ponto que é muito bonito. Boa pergunta. A importância da família orar juntos. Quando Adão e Eva, quando Adão estava no paraíso, né, vamos falar assim, no Jardim do Éden. Quando Adão estava no Jardim do Éden, corrigindo a minha fala, ele sempre no final do dia, Deus ia e falava com ele. Conversava com Adão, entendeu? E conversava com Adão assim, como eu estou conversando com você agora. Entendeu? A mesma presença, entendeu? E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então ele constituiu Eva. E assim ele vinha e falava com os dois. Só que todos sabemos que Satanás, né, ele tenta Eva a comer o fruto, e não é uma maçã, tá? Não fala que fruto que é, mas fala que é um fruto. Então, quem coloca que é uma maçã, entendeu? Não posso afirmar se é ou não é, mas é um fruto. Então, assim, Eva, ela vai lá, é tentada a comer do fruto, ela colhe o fruto, ela é Adão. Né? Ela, além de comer, ela induz o homem a pecar. Não estou sendo aqui machistas longe de mim, por favor. O erro foi dos dois. Eva porque comeu e Adão porque comeu. Não tem esse de, é por causa da mulher que ele comeu. Não. E assim, os dois têm o discernimento, porque é o fruto do bem e do mal. Eles passam a ter consciência, eles descobrem que estão nus. E eles ficam com vergonha. Ao ponto de se esconder atrás de arbustos e falar com Deus. E quando Deus chama, eles não querem sair justamente por causa da vergonha. Mas Deus já sabia. Só que quando Deus sabia, o que Deus queria? Deus queria intimidade com eles. Deus queria saber o que eles
Por que que eles... ele queria que eles falassem, em vez de pôr a culpa um no outro, Deus queria que eles falassem, que ele falasse ao seu pai, eu comi do fruto. Eva, o mesmo esquema, eu comi do fruto. E então, Deus ele faz quando ele, né, Adão passa a culpa para Eva e Eva passa a culpa para a serpente. Né? Foi tudo por causa da serpente. O que Deus faz? Aí Deus vai fazer uma profecia. Que ele vira para a serpente, ele falou que colocaria inimizade entre ele e a mulher. E da semente da mulher, do fruto da mulher, do ventre da mulher, nasceria um que ia ferir a cabeça dela. E que ela feriria o calcanhar. Esse é Jesus. A importância da família orar junto. No início eu falei que a família é um projeto de Deus. A família em si, constituída por Deus. Porque no jardim, a mulher ela veio do homem, da costela do Adão, correto? Hoje, todo homem sai de uma mulher, do ventre da mulher. Assim foi com Jesus. Jesus, Maria Virgem, deu à luz a Jesus. A importância da família orar junto, o que é isso? Um pai, quando ele ora, o filho vê. A mãe, quando ele ora, o filho ou a filha vê. Isso vice-versa. A importância da família orar junto é porque você adquire uma comunhão no lar, porque é muito importante a comunhão no lar, e a comunhão com Deus. Você está fazendo o seu projeto o mais próspero possível para Deus ter, assim, um jeito de agir no meio daquela família. Por que muita família cai hoje? Por falta de oração, por falta do pai sentar e conversar, dialogar, colocar em prática, você entendeu? E mostrar para o filho os motivos por que sempre tá orando, buscando a presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, tudo dá certo. Né? Claro, não vai livrar de todas as lutas possíveis, porque ainda somos humanos e estamos no mundo. Somos fadados a cair em lutas, em tentações o dia todo. Mas se você tem Jesus na vida, dá para vencer. Entendeu? A importância da família orar junto é comunhão familiar, comunhão no projeto de Deus e comunhão com Deus. Isso induz a criança, hoje em dia, a se tornar um adulto melhor e um pai excelente. Porque se um pai dá o exemplo dentro de casa, a criança automaticamente pega esse exemplo. Então, se você passa a orar com a sua família, você está ali abrindo as portas para Deus operar e ter sempre a presença de Deus na família, que é o mais importante. Teria mais alguma? Não, foi importante. Então, assim, a importância da oração, irmãos, é uma prática muito importante nos dias de hoje. Se você se mantém em oração, tem uma frase que eu ouvi muitas vezes, que a oração é a chave da vitória. E é muita verdade, porque se você ora, você tem vitória. Se você ora, se mantém na presença de Deus. Se você ora, por mais que a luta tá difícil, você ainda pode passar ela com êxito. Você passa ela com felicidade, porque você tem Jesus e você está em oração. Você sabe que vai ter um fim para o que você está enfrentando. As crianças de hoje em dia, né, teve um rapaz que ele comentou comigo que as crianças de hoje em dia, a vida dela é regida por uma coisinha chamada YouTube. É onde eu estou postando meus vídeos agora. Por que ele me falou isso? Porque a criança de hoje em dia ela é regida por YouTube. Não só pelo YouTube, mas pelas influências do YouTube. Se a influência é boa, a criança pega isso. Se a influência não é boa, a criança também pega isso. No mundo, é normal um YouTuber xingar palavrão, é normal um YouTuber falar muita asneira, é normal um YouTuber falar que a Bíblia é machista e a criança em si, e que a Bíblia é homofóbica. A criança em si vai pegar isso e vai levar para a vida atual dela. Então ela passa a ter aversão a essas coisas. Mas ela começa a ter ódio da palavra de Deus, porque vai achar que a palavra de Deus está sempre em conflito com o mundo em que ela vive. A palavra de Deus não é assim. A Bíblia não é assim. A Bíblia é a verdade absoluta. Para muitas pessoas que não defendem que é a verdade absoluta. A Bíblia não é machista, a Bíblia não é homofóbica. E não é romantizada também, né? Como é que é? Não é romantizada. Também não é romantizada. Correto, ela não é romantizada. Ela não é um texto que você pega de Isaac e Rebeca, é lindo o amor dos dois, é porque tem Deus lá. Vocês entenderam? O amor mais bonito da Bíblia, a primeira vez na Bíblia, eu vi o herói morrer pelo vilão. E a gente ser o vilão da nossa história. Porque a gente é o vilão da nossa história. Jesus é o nosso grande herói. Ele morreu por amor. Mas é um amor que não se mede. É um amor que ele não põe preço nas coisas. O sacrifício de Jesus foi a maior prova de amor do mundo. Não existe outro. Não existe. Então, assim, a Bíblia não é romantizada. Ela não é romantizada. A Bíblia, ela defende o certo. A Bíblia, ela está defendendo
os parâmetros e princípios de Deus, porque é a palavra de Deus inspirada por Deus. Esta palavra, ela tem resposta para tudo na nossa vida. Ela tem resposta. Eu preguei um vídeo anterior onde eu estava com muita ansiedade. A ansiedade estava me consumindo, onde é o ponto de eu não dormir à noite. E a palavra de Deus tinha resposta. Estava na minha cara. Simplesmente estava lá a resposta lá. Jogai sobre mim toda a vossa ansiedade. Quando Jesus fala que para jogar nele, que ele vai pegar e vai tratar. Porque Jesus não sofre mais. Jesus não sofre como humano. Porque Jesus agora, ele se libertou, ele está com o corpo glorificado ao lado do Pai. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o que tem tratado e nos guiado dia após dia. O Espírito Santo em nós, fazendo sempre lembrar do sacrifício de Jesus. Pois agora somos templos do Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a morar em nós e mudar coisas em nós mesmos. Hoje em dia, o pessoal tenta quebrar muito parâmetro na palavra de Deus. Começa a colocar muito parâmetro na palavra de Deus. A palavra de Deus é expositiva da verdade, irmãos. Ela defende a verdade, rinhamente a verdade. A palavra de Deus é a mais pura verdade. Mas muita gente hoje em dia prega o seguinte. O que acontece? O meu amigo aqui, o Gustavo, ele tocou num assunto muito importante. Ele falou que a Bíblia não é romantizada. Tem pessoas por aí que falam assim que Deus é amor. Eles não sabem onde está escrito. Que ficam falando que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas esquecem que Deus é justiça. Aí vai falar que o Deus de justiça é só no Antigo Testamento. Nananina, não. Se fosse um Deus de justiça só no Antigo Testamento, Ananias e Safira, na hora do tempo da graça, onde eles venderam terreno em vez de dar o dinheiro todo para a obra de Deus, onde eles mesmos falaram que venderiam um terreno, doariam o dinheiro para a igreja, para o crescimento da obra de Deus, para eles até mesmo ajudarem, eles pegaram metade para eles e passaram. Eles chegaram e mentiram para os apóstolos, e mentiram para o Espírito Santo. Isso causou a morte dos dois, gerou a morte dos dois. No tempo da graça, Deus, ele é um Deus realmente de misericórdia. Deus sempre foi de misericórdia. A gente se arrepende, no caso do Antigo Testamento, Israel se arrependia, Deus tratava o arrependimento, mas depois eles voltavam a pecar. Mas Deus era paciente. Deus ainda é paciente. O que ele quer que a gente faça? Se arrependa e se converta dos nossos maus caminhos. Mas Deus, ele não deixa de ser um Deus de justiça. Não é porque dizer que você pecou na sua vida antiga, você se converteu a Cristo, e se você não mudar aquele seu modo de pensar e continuar praticando, Deus, ele vai te mostrar de várias formas. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que te tratar com a justiça dele. Não quer dizer que ele vai matá-los, mas ele vai ter que tratar com a justiça, para mostrar que a vida não é assim. Entendeu? Não é com a vida com Cristo, quer dizer que a vida com Cristo tem que ser voltar ao que você era antes. Não, você tem que melhorar, você tem que mudar de vida. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Muita gente também usa aquele versículo vinde a mim como estáis. Ou vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não fala para ficar do jeito que tá. Na Bíblia não tá escrito assim, ó, o santo santifique-se mais. E o sujo, suje-se mais ainda. Não é para dar pérola aos porcos. Jesus fala isso. E se fala isso, não é para ficar do mesmo jeito que tá, é pra gente mudar, você entendeu? A mudança de um dia pro outro? Não é de um dia pro outro. Tem coisas que você fazia antes, que às vezes vai ser difícil você largar agora, mas que o Espírito Santo vai te dar força para poder fazer. Eu tinha um vício enorme no jogo que era difícil de tirar da minha vida. Todo mundo lembra, era difícil. O jogo me matava de raiva, eu xingava e era difícil sair dessa vida. Mas hoje eu dou graças a Deus que pouco a pouco Jesus está me tirando desse mundo. Jogo para mais se torna vício, é pecado. Na Bíblia tá, os viciados não entrarão no reino dos céus. Então, Jesus vai tirando isso pouco a pouco, entendeu? O pessoal riu, é porque lembra na época que eu jogava, era extremamente viciado, ao ponto de eu ficar xingando todo mundo que tava jogando comigo. Não era, você sabe. Coisa é pecado? Oi? Os viciados não entram no reino dos céus. Tipo assim, cara, vício não é sadio. Vício não é sadio. O camarada que virar pra mim, sou viciado em tal coisa, não é sadio. Se é um vício, não é sadio. Por exemplo, por que às vezes a pessoa vira e fala assim, Tarcísio, eu tenho um vício com tatuagem, eu não consigo parar de fazer. Não é sadio, cara. Claro, é uma coisa que tá lá no corpo, eu tenho 3. Eu tenho 3, não vou mentir pra ninguém. Eu tenho 3 tatuagens. Você entendeu? E assim, a minha vontade era de fazer mais. Só que depois da minha das costas eu parei, e depois que eu aceitei Jesus eu não vou fazer mais. Entendeu? É uma coisa que eu não quero mais.
Na Bíblia tá lá, fato. Tem gente que usa aquele, não faz, mas Tarcísio, tá falando que não é pecado porque não é para fazer imagem aos mortos. Mas Paulo escreve a Gálatas, capítulo 5, se não me engano, a partir do versículo 12, eu acho, no 12 ou no 17. Ele fala que não é necessário mais a gente marcar o nosso corpo, porque Cristo Jesus já fez isso por nós. A gente carrega as marcas de Cristo. Mas aí vão falar comigo, mas você tá falando daquelas marcas onde, porque Paulo apanhou muito. Paulo, então, ele perseguiu os cristãos, quando ele se converteu a Jesus, aí ele começou, entendeu, a ser perseguido, arrastaram ele em praça pública, ele foi apedrejado a ponto de morrer, entendeu, e voltar e falar assim, eu tenho que voltar lá para pregar, você entendeu? Foi açoitado, ele realmente apanhou muito. Ele fala dessas marcas de Cristo. Então, se a gente, as marcas da renúncia de uma vida que ele teve. Então, essas marcas eu também tenho que carregar, eu tenho que carregar as marcas da minha renúncia. Eu tenho que carregar. Se é pra mim não fazer, eu não faço. Você entendeu? Eu não faço. Eu tenho que obedecer à Bíblia e do mais. Eu também tenho que ser sujeito à Bíblia e à vontade de Deus o tempo todo. Na minha concepção, o pessoal fala em questão de tatuagem ser pecado. Na minha concepção é o seguinte: o meu corpo é templo do Espírito Santo, correto? Fala na Bíblia, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada de Deus. E o que eu acho sobre a questão de tatuagem? O corpo não é meu mais. Não é meu mais. Na verdade nunca foi, sempre foi de Deus. Mas hoje eu tenho a concepção do que é do Espírito Santo, é templo. A mesma coisa, como eu vou dizer, por exemplo, tá minha casa aqui, eu pintei a minha casa toda. Tá bonito, pintei a parte de fora, beleza, tal. É minha casa. Correto? Aí você vem, pega uma latinha de spray e pincha ela. Grafite. O que eu vou pensar? Pô, acabei de pintar um negócio. Sacanagem. Você entendeu? E eu penso assim, uma tatuagem pra mim é como se eu estivesse fazendo vandalismo. De outra pessoa? Hã? Objeto de outra pessoa? Porque vandalismo é quando você destrói algo que não é seu, ou patrimônio público, ou coisa que não é sua. Por exemplo, se você pincha a minha parede, eu vou achar que você é um vândalo. Você está vandalizando, você está cometendo crime contra, no caso, a minha pessoa. No caso, eu penso que eu estou cometendo um crime quando eu mancho o meu corpo com a marca de um pecado ou com tatuagem. Ou seja, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Entendeu? Se eu não vou me sentir bem com você pichando na minha casa, imagina o Espírito Santo, que vai se entristecer. Normalmente eu ficarei com raiva, mas o Espírito Santo ele vai se entristecer. Entendeu? Ele vai olhar e falar assim. Entendeu? Então, assim, em questão disto, é um assunto até delicado de se falar. Em questão de tatuagem, é um assunto muito delicado. Você entendeu? Porque na Bíblia tá lá, na Assembleia de Deus, que eu faço parte, fala pra não ter. Entendeu? E é o certo, não ter. Eu penso dessa forma. Que meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu penso dessa forma. Da mesma forma que fala não é pra beber, não é pra beber. Independente, um golezinho não vai fazer mal, mas... Isso aí já é ali. Entendeu? Não, o meu pai, ele participa do A, que é o Alcoólicos Anônimos, né? Fazia parte do A. Lá ele tinha uma frase muito bacana que o pai sempre falava: evitar o primeiro gole. Porque começa sempre no primeiro gole. É mais cruel. Sabe? Porque é aquela coisa que desperta a vontade de ter mais. É uma coisa que, tipo assim, desce ruim no início, mas você vai querer experimentar outros gostos, outros sabores. Começou assim comigo. Eu comecei, pra quem não sabe, eu comecei com a catuaba. A famosa catuaba. Que era selvagem, né? Não, vinho. Nossa senhora. Você entendeu? Não, eu comecei com a famosa catuaba. Da catuaba eu passei pro Cantina da Serra, que é o vinho ruim, dá dor de cabeça. Não tomem, por favor. Depois eu passei pra uma bebida mais forte, porque eu comecei a beber Orloff. A vodka, né? Vodka. E Orloff é ruim. Presidente, essas coisas ruins. Presidente eu tomei uma vez só. Pra nunca mais, você entendeu? Então a gente sempre passa a experimentar e sempre dá vontade de mais, né? Então, assim, são coisas que passam a se tornar vício. Entendeu? Primeiro gole não vai fazer mal, tomar um vinhozinho não vai fazer mal. Um copo só. O famoso primeiro gole. No primeiro. Tudo começa no primeiro. Você entendeu? É fato. Tem um camarada que vira pra mim e fala assim: tudo começou naquela merda de sorriso. Ele fala isso. Desculpe até o palavreado, mas ele fala isso. Na verdade, ele fala um palavreado muito pior. Eu vou falar isso, eu não vou falar outra coisa. Entendeu? Então, assim, por que ele falou isso comigo? Tudo começa no sorriso. Porque ele falou que a primeira vez dele, né, em questão de uma coisa
que pra hoje no mundo é normal, mas não é tão normal assim, começou num sorriso, que foi o sexo. Você entendeu? Ele falou comigo, começou em um sorriso. Aí eu parei pra pensar e perguntei pra ele, pô, mas um sorriso? Ele falou, cara, é porque a menina era bonita. Falou por isso. Entendeu? Aí em questão do mundo hoje em dia, o jovem de hoje em dia, ele quer ver face... É duas coisas que o jovem de hoje em dia sempre vê. O jovem do mundo, né? A gente tem que ter noção disso aí. E eu penso assim, né? Pai, ele me fez homem. E eu tenho 2 irmãs, tenho 2 sobrinhas e sou filho. E fora as minhas tias. Então eu tenho que respeitar a mulher o máximo possível. Porque questão delas. Porque eu me senti muito incomodado. Eu já me senti incomodado quando eu saí com a minha irmã na rua e os camaradas ficavam olhando. Eu me senti incomodado. Por mais que a gente sempre teve aquelas briguinhas de irmão, mas eu me senti incomodado. Então, assim... O jovem hoje em dia ele vê 2 coisas. Ele vê beleza e corpo. Sempre é isso. Mas a primeira coisa que o jovem vê é o corpo. Realmente. A primeira coisa que o jovem vê. Status também. Status. É. Entendeu? Apesar que status hoje em dia não vale muita coisa, não. Infelizmente. Era pra valer alguma Realmente coisa. o corpo é pra gerar status, né? Gerar status. Mas gera. É. Gera. A pessoa coloca hoje em dia... Quantas 1000 curtidas eu vou ter hoje? Não sei. Vai depender. Entendeu? Depende. Tudo Você, depende. você não veio colocar essa carinha não, tá? Pra quem não sabe, ele adora colocar uma foto no Instagram ali e fica esperando ver quantas 1000 curtidas que vai ter. Você pode parar de zarrar aqui, viu? Não, que isso. Então, assim, o jovem hoje em dia do mundo, ele vê muito isso, né? Então, é uma coisa que eu coloco em prática desde a minha época do mundo. Eu nunca parava pra ver muito corpo. Claro, a gente tinha nossas quedas? Tinha, fato. Mas hoje em dia eu tento colocar isso mais em prática ainda, porque, como eu falei, eu tenho 2 irmãs, tenho 2 sobrinhas, tenho tias, entendeu? Tenho mãe. Então, assim, eu tenho que pensar que a mulher não é um objeto. E realmente não é. A mulher ali é um ser vivo, que respira, que tem os direitos dela, que tá sempre ali, entendeu? E principalmente uma mulher de verdade, que a mulher de verdade, ela trabalha, ela busca, ela quer ser alguém na vida, que hoje em dia é difícil, você entendeu? A pessoa não quer uma vida difícil, quer uma vida fácil. Mas a mulher mesmo, ela trabalha. A mulher, ela dá a vida pelos filhos, entendeu? Ela dá a vida. E é isso o ponto também que eu queria chegar. Que, cara, eu acho uma falta, tipo assim, eu acho uma sacanagem. Eu vi uma vez um menino, a mãe não quis dar ele um negócio do supermercado porque ela não tava com condições na hora. O menino esperneou, faltou bater na mãe dele no supermercado, cara. Eu achei um absurdo. Tipo assim, eu achei um absurdo. Eu falei, que isso, cara? É difícil. Eu achei um absurdo. Então, assim, ao ponto que um filho chegou a fazer isso porque a mãe não deu o negócio. Ou se fosse na minha época, o pai me quebrava, velho. Se fosse na minha época, você entendeu? Claro, não... A gente é um pouco diferente, né? A nossa você lembra como é que A é. geração é diferente. Infelizmente. Nossa, pai me ensinou de um jeito que, tipo assim, ele olhava, a gente sabia o que era pra fazer, velho. Entendeu? A gente sabia. Entendeu? Você foi criado com... Seu pai, você lembra o jeito que ele era antigamente. Então, assim... Eu sou dessa geração, parece que não. Assim, não, e por incrível que pareça, tem pessoas como você, que assim, cresceu numa geração, mas cresceu assim, com o irmão e com alguns amigos do irmão que te mostraram a infância, tá ligado? Eu ainda sinto saudade da gente descendo de carrinho de rolimã na rua. Isso era bom, isso era bom. Cara, isso era bom, isso era excelente, isso era muito bom. Eu ainda sinto falta, moço, da época que a gente saía assim da escola no sábado e vinha correndo, quase caindo pra assistir Dragon Ball, velho. Você tá ligado? Tipo assim, é uma coisa que hoje eu não posso assistir porque é heresia demais, mas assim, era a minha infância. Nessa época eu não peguei, não. Essa época você não pegou, não? Peguei, não. Nutella. Esse cara. Tipo assim, assistia, acho que Bob Esponja, não sei. Não passava mais anime não, e depois parou de passar. Fechou aqui, esses- Então assim, velho, quem que não falou que não lembra de uma Liga da Mas, Justiça? querendo ou não, a gente é 5 ou 4 anos mais velho que ele também, né? Tem isso, né? Tem isso. Não, eu não te julgo, entendeu? Você virar pra mim, não, tá, tal, você viveu com a gente. Você desceu de carne de limão, você brincou de Chico Barrigudo, se a gente jogou queimada, a gente já brincou de esconde-esconde. A gente Primeira vez que ele saiu foi com a gente. foi com a gente, você entendeu? Fizemos aqui. Relaxa. Então, assim, coisas que assim, você viveu com a gente. Tá ligado? Eu me arrependo de ter levado esse bem pra rua, moço. Não, mas nunca fui de problema. Ah, não, é verdade. Claro. Né? Não só uma vez que deu vontade de eu não ser uns murros na rua, mas beleza. Mas assim,
A gente devia, claro, brincadeiras à parte, a gente nunca batia no menino, não, tá? Mas assim, a gente brincou muito, a gente zoou muito. Eu lembro da época ainda, antes de acontecer algumas coisas aqui na rua, né, que infelizmente foi uma barbaridade, a gente sentava na porta de casa aqui e tomava café, manja. Cara, eu tomava a garrafa, mas eu levava a garrafa lá pra fora. 10 reais de chup-chup. Era 10 reais de chup-chup o dia conversando. inteiro, entendeu? Então, assim, são coisas que crianças hoje em dia é difícil viver, porque prefere ver o mundo virtual, é o mundo do jogo. Cara, foi fazer uma enquete e a maior causa de depressão no mundo é jogo, cara. É jogo. O pessoal fala, ah, não, é porque... Não, cara, é jogo. Porque você vai pro jogo, você passa raiva e as pessoas começam a te criticar. Aquelas ofensas que pessoas te fazem, amanhã afeta a sua vida. Na hora que você vê, você já tá vazio, manja. Não tem nada, tá ligado? Então, assim, é difícil na vida hoje em dia, é complicado, manja. Então, assim, e é uma vida vazia. Pra quem viveu, que nem eu, foi uma vida vazia. Pra quem lembra, eu já fui pra muita religião. Eu já fui no budismo, eu já fui no espiritismo, eu já fui na católica. Eu só não fui na macumbaria porque, pelo amor de Deus, aí também... Pessoas de outra religião ainda tem uma chance com Deus. Pessoas de outra religião ainda tem uma chance Se ela com quiser Deus. sair da religião que ela tá E as que eram cristãos e depois for pra outra religião, ainda tem uma chance com ele? Assim, cara, Jesus, na verdade é uma boa pergunta mesmo. No capítulo 14 de João, versículo 6, é muito famoso. Jesus afirma para Tomé e fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não estava revelando ali a religião. Jesus não estava revelando ali a religião, estava revelando religião evangélica, não estava revelando religião católica, não estava. Não estava. Budista, não estava. Ele só estava mostrando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, senão, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus ele afirma isso com êxito, e em muitas traduções vai estar lá dessa mesma forma que ele falou, quando ele afirma isso com êxito, ele quer dizer assim, ó, não existe caminho na religião, existe o caminho que sou eu. Realmente. Por exemplo, muita gente fala assim, eu sou evangélico. No arrebatamento, o pessoal pensa assim, não é placa de igreja que vai subir. O que vai subir são os cristãos lavados pelo sangue de Jesus. Você aceitou Jesus como o único verdadeiro salvador, abriu a sua boca e confessou Jesus, cara, você é salvo. Você é salvo. Por exemplo, tem muita gente que bate o pé e fala comigo assim, a verdade na religião, a única verdade que a religião prega, a religião pelo menos assim, cristã prega, é Jesus. É Jesus. A única verdade. Jesus não fala que tem outro meio. Assim, não fala que vai ter outro meio em questão, por exemplo, hoje em dia é um tema muito polêmico, santo. Santo da Igreja Católica. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Não existe. O que eu defendo é Jesus como o único caminho para a salvação. Por exemplo, porque eu acho que Pedro não iria até o final na cruz para salvar um pecador que nem eu. Você iria para sofrer? Você iria sofrer açoite, cuspida, esbufeteado? Você ia sofrer ter que tomar vinagre? Não. Porque ele pediu água, dele é vinagre. Você ia sofrer carregar um peso de uma cruz para chegar lá ainda numa cruz pregado, virar e falar assim, ó, Pai, perdoa. Sem ter um ódio nenhum, rancor nenhum no coração. Sem ainda escutar um bandido virar pra você e falar assim, ó, se tu és filho de Deus, desce daí. O pessoal lá embaixo falando, se tu és filho de Deus, desce daí. Aí teve um que virou pra ele e falou assim, silêncio. Esse aí nada fez. Você entendeu? Eu acho que eu me senti muito desconfortável. Tipo, ao ponto de falar, assim, acho que se eu, Tarcísio, for Jesus na hora, falar, Deus, Pai, manda a legião de anjos e acaba com todo mundo. Eu não vou sofrer por causa desse povo mais não. Mas Deus, ele mostra o amor por nós. Então Jesus, ele paga um sacrifício enorme para a salvação de almas. Ele paga um sacrifício que na Bíblia afirma que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem um outro versículo bíblico que diz assim, ó, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem que se alegra? Porque está diante. Deus. Deus se alegra. Ou seja, é festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagina vários. Você entendeu? Então, assim, é festa no céu. Deus, ele se agrada de um pecador que se arrepende. Porque está querendo mudar de vida, ele está querendo buscar Jesus. Então, eu prego aqui, eu não prego a religião, eu prego aqui Jesus Cristo. Como o único verdadeiro caminho. Não existe outro. Então, assim, você comentou um assunto muito importante. Pessoas de outra religião têm salvação? Jesus é o caminho. Não é o único caminho. Não existe outro.
Entendeu? Você tem gente que desvia, mas quando vai experimentando o mundo e vê que começa a sentir aquele vazio sem Jesus, volta para Jesus. Porque vê que a vida dele não é feliz de verdade, é só feliz porque tem Jesus. Então vai, volta, faz um reconhecimento com Jesus, começa a mudar de vida dali de novo, porque aí ele começa entendeu? O Espírito Santo vai trabalhando de novo na vida da pessoa, entendeu? Então o único caminho é Jesus. Ele afirma isso. Tá na Bíblia, é bíblico. Você entendeu? E, assim, cá entre nós. Deus na Bíblia também fala que idolatria é pecado. Ele fala, não idolatria, porque no mandamento que Jesus colocou, que abrange todos os 10 mandamentos, ele fala, amai ao teu Deus, amai vosso Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, sobre todas as coisas. Eu ainda coloquei sobre todo o teu coração e vosso entendimento, porque todo o coração tem que ser a Deus e todo o entendimento também tem que ser de Deus. E depois ele vira e fala assim, amai o próximo como a ti mesmo. Se você não deseja mal pro próximo, você não pode desejar para você mesmo. Então, se você ama a si mesmo, você ama o próximo. Tudo que você deseja de bom para você, tem que desejar pro próximo. Tem um camarada que vira para mim e fala assim, é muito difícil orar por aqueles que falam mal da gente. O cara, fácil não é não. Mas se você não quer falar, tipo assim, você não quer que aconteça com você e não quer falar mal do outro, ora. Ora como se você estivesse orando para si mesmo. Você entendeu? Uhum. Eu fui na igreja semana passada. Sim. A pastora falou que ao mesmo tempo que a língua abençoa, ela amaldiçoa. Amaldiçoa, sim. Ela que amaldiçoa. no caso é o Tomara. O camarada, tipo aqui, nós estamos aqui, cá entre nós, aqui, 3 pessoas. Sim, sim. Kaique faz um mal pra mim. Eu desejo o mal pra ele. Pode acontecer. Pode. E acontece muito isso. Acontece muito. Até mesmo a mãe amaldiçoa o filho. Entendeu? Ou vice-versa. Cara, eu já vi muita gente falar assim, virar pra a filha e falar, filha do tal, você é filha disso. Uhum. Vou colocar as siglas FDP, entendeu? Fala isso. Você já parou pra pensar que ela que pôs a criatura no mundo? É. Você já parou pra pensar isso? Entendeu? Então, assim, realmente a língua ela é assim, cara. Assim, a maioria de tipo assim, casos que eu já vi uma pessoa falar que minha avó, ela contava muito isso. Ela contou uma vez pra gente que por causa de uma mentira, uma pessoa morreu. Uma mentira. Uma pessoa morreu. Entendeu? Então, assim, a língua realmente ela tem um poder extraordinário. Por exemplo, ela abençoa e amaldiçoa. Tem um profeta na Bíblia, chama Balaão. Tipo assim, tudo que ele falava perante, né, o poder de Deus acontecia. Né? E teve um rei chamado Balaque que contratou ele para amaldiçoar o povo de Deus, amaldiçoar Israel. E ele falou assim, não, eu vou consultar Deus primeiro. Só que quando ele consultou Deus, ele falou assim, não, você não vai. Só que aí o que acontece? O rei mostrou para ele dinheiro, ele cresceu o olho na riqueza e foi atrás. Ele foi tentar amaldiçoar o povo de Deus. Só que quando ele abria a boca, só saía bênção. Porque Deus falou que não era para amaldiçoar. Você entendeu? Então, assim, aí você vê o poder da língua. Porque se Deus não colocasse ali e fizesse ele abençoar, a maldição que ele estava falando ali ia cumprir. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa. Realmente a língua tem um poder extraordinário. Entendeu? Eu acho maravilhoso. Por exemplo, na igreja tem uma coisinha chamada línguas estranhas. Isso, todo mundo que é batizado no Espírito Santo, né, ele fala em línguas, ele fala em mistério. Por exemplo, tem línguas, dons de línguas que cura. Tem gente que canta em línguas estranhas, que são as línguas que... Você vê o pessoal falando, mas você não entende nada do que o pessoal tá falando. Mas você sabe que ele tá falando alguma coisa. Sabe? Você já viu muito na igreja que você foi. Tipo, você vê isso. É batismo com o Espírito Santo. É depois do Pentecostes que isso acontece. As línguas estranhas, assim, eu nunca vi, cara. Eu sou doido pra ver. Tipo, assim, acho que a coisa que eu sou mais louco pra ver dentro da igreja é uma coisa chamada interpretação de língua estranha. Que é um profeta se levantar, começar a profetizar em língua e outro se levantar e interpretar o que ele tá falando no nosso idioma. Você entendeu? Ou então, assim, nem precisa estar profetizando. Às vezes o cara tá adorando em outra língua e o cara tá entendendo o que ele tá falando. Cara, é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Você entendeu? Tipo, é o dom que eu mais queria ver. Entendeu? Então você vê o poder da língua, cara. Entendeu? Língua estranha tem o poder de tem profecia que vem de Deus, tem língua estranha que cura, tem língua estranha que adora,
que a pessoa começa a cantar em línguas estranhas, que é cântico espiritual, é um dom do espírito também. Então, a língua, ela tem um poder extraordinário. Ela tem um poder extraordinário. Se você começa a falar contra a sua própria vida, você começa a trazer maldição para sua própria vida. Entendeu? Então, assim, a língua tem realmente poder estranho. Por isso que eu te falo, por exemplo, às vezes a pessoa... Por que é muita causa de depressão? Porque às vezes a pessoa não queria ouvir aquilo ali, mas você traz maldição para a vida da pessoa. Entendeu? É complicado. Né? Então, são coisas a se pensar, entendeu? E assim, como hoje é dia das crianças, e eu sendo jovem, eu já fui criança, né? A gente já foi criança. Então, assim, criança, claro, tem muita gente que fala, cara, você tem que brincar? Tem que brincar. Tem que estudar? Tem que estudar. Entendeu? Mas também tem um momento que você tem que ensinar a criança a percorrer o caminho reto. Então, assim, eu penso assim, eu casando, eu quero ter filhos. Pô, eu queria no mínimo uns 4 pentelhos, sabe? Mas se vir 2, se Deus falar, acabou os 2, tá bom demais. Entendeu? Mas aí eu tenho que ensinar ele a trilhar um caminho reto. Se ele fizer 18 anos e não quiser mais, quem sou eu pra criticar? Sua parte você fez. A parte eu fiz, você entendeu? Com 18 anos eu tenho decisão de fazer qualquer coisa que eu quiser. Falou, pai, não quero mais ir na igreja. Meu filho, tá, mas por que você não quer ir? Mas o que eu posso fazer é perguntar, aconselhar a não fazer, mas não posso fazer. Toda decisão tem um motivo. Motivo, entendeu? Toda decisão tem motivo. Por mais que às vezes seja a decisão mais errada do mundo, mas... Tem um motivo por trás. Entendeu? Então, assim, né? Claro, não tô ensinando ninguém a criar filho, não. Tipo, eu tô pondo experiência minha. Experiência minha, lógico. Eu não tenho direito de pôr a mão em um filho que é pra fazer a pessoa criar a pessoa. Mas, nada. Na verdade, também eu tô aqui, eu tô só pra poder falar. Manja. Então... Esse cara, velho, do nada. Ele não fala nada e ainda olha pra mim aí. Esse cara. Mas assim... Entendeu? A dúvida tá esclarecida? Tá, claro. Que bom. Não, Mais um? tipo assim, eu vou ler mais uma coisa. Tem gente que acredita em Deus, mas do mesmo jeito é de outra religião. Tipo, adora a Deus e outra religião. Fala que é o mesmo Deus, porém um pouquinho Tipo diferente, assim, né? Deus que criou ela, mas só quem protege é espírito pagão. Ah, tá. Entendi. E só para complementar a pergunta, Pode perguntar. vamos lá, gente. A gente aqui é mais humilde, mora numa região humilde, tem parente humilde. Geralmente quando você vai na casa de uma avó, de uma tia e tem essa religião, outra religião, Sim. católica, geralmente os enfeites da casa, na católica tem a Nossa Senhora Aparecida, no caso, tem imagem de Jesus, e na outra religião carranca. Entendi. Zé Pilintra, esses negócios assim. Entendi. Essa questão de adorar a imagem assim, né, no seu ponto de vista, eu vou saber. No meu ponto de vista, na verdade eu sempre achei muito errado. Cara, eu sempre achei muito errado. Porque isso é pecado. Não entendia por que o padre, isso eu quando criança, tava lá falando sobre Nossa Senhora. Só que quando eu me converti, eu passei a ter um novo pensamento. Por exemplo, sobre a questão de santos. Na Bíblia diz que é Jesus que vai santificar a gente. É Jesus. Quando ele vinha trasladar a igreja, nós teremos o corpo, arrebatar a igreja, nós teremos o corpo glorificado e incorruptível. É Jesus que vai fazer isso. Então eu acho errado, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, perdoe-me falar para quem é católico, mas eu acho errado você santificar alguém antes que Jesus faça isso. Eu acho errado. Entendeu? Eu acho muito errado. Para você ver que até mesmo Maria, mãe de Jesus, precisa do próprio Jesus para entrar no céu. Entendeu? E ela se converteu ao próprio filho. Ela teve que pensar assim, meu filho é um caminho. Ela é filho de Deus. Entendeu? Claro, eu imagino a honra que ela deve ter pensado assim, eu gerei o filho de Deus. E mesmo assim ele se mostrou humilde o tempo todo. Porque Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então assim, no meu ponto de vista eu acho errado. Em questão dessas outras esculturas, que é esse pessoal que faz macumbaria, faz sacrifício a essas imagens, eu também acho extremamente errado. Só que ali eles têm uma resposta. Você entendeu? Ali eles têm uma resposta.
realmente, eu não sei te falar o que seria essas coisas, mas pra mim seriam demônios. Entendeu? Seriam demônios. A gente fala que, espírito ruim, tal. Pra mim seriam demônios que fazem realmente ali uma manda de Satanás. Porque no céu tem organização, mas no inferno também é organizado. O inferno tem essa organização. Então, assim, demônios ali, entendeu? Que dão resposta a essas pessoas que buscam esse negócio, que buscam saber, entendeu? Então, assim, se a pessoa vira pra mim e fala assim, cara, tava lá no terreiro de Macumba, o bicho pegou o cara lá, o cara virou e falou pra mim. Fez a manifestação nele. Eu não duvido. Falo, não, duvido, cara. Beleza, realmente falou que você. Entendeu? Se foi bobo, desculpar. Nada contra. Tipo assim, eu acho errado, mas eu acho que você devia procurar uma vida mais feliz, né? É o que eu falaria com ele. Procurar uma vida mais feliz, velho. Procura Deus, em vez de procurar coisa ruim. Você quer viver no mundo eternamente? Pois que tá lá, o Lago de Fogo tá lá pra ir no final dos tempos, entendeu? Então, ele pode pegar e te jogar lá também, e aí? Você quer sofrer eternamente com o cara lá? Pra mim, eu quero alegria eterna, cara. Assim, esse mundo aqui tá ruim. Pode piorar com certeza, mas eu sei que minha esperança... A tendência é. Mas assim... Entendeu? Mas então, assim, a minha esperança é a vida de Jesus, cara. É a vida de Jesus. Minha esperança é ficar eternamente lá com alegria. Vou sofrer à toa pra quê? Entendeu? E tem nossos momentos de luta? Tem nos momentos de fraqueza, com certeza, mas a minha esperança é que sempre eu vou ter uma vida alegre com o de Jesus. Independente do que acontecer aqui. Mas, né, é aquela que a gente falou, né? Dá com a mão e tira com a mesma. Né? Não tira nem com a outra, dá com a mão e tira com a mesma. Dá um chute, cara. É a mesma. Você toma um rodo. Entendeu? Cara, mas é complicado esses negócios assim, sabe? É difícil. Né? Porque tem muita gente que aceita, muita gente que não, né, em questão disso. Por isso que eu até pedi perdão pra quem, né, às vezes vai ouvir esse vídeo, é católico, né? Então, assim, é a verdade. É o que eu acredito. Cada pessoa tem a verdade dela. Apesar que Jesus falou que ele é a única verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu prefiro ficar com a verdade de Jesus do que muita heresia que o pessoal coloca hoje em dia. Entendeu? Cara, uma certa vez eu vi o cara comentar que Davi era homossexual. Cara, eu falei, gente, que é isso, velho? O pessoal não sabe ler Bíblia, não. Você entendeu? Então, assim, o cara que fala sem base nenhuma. Sem fonte. Entendeu? Você tem que estudar a Bíblia primeiro. Pois é, cara, tem muita coisa que eu não falo. Por quê? Porque eu nem li, ou talvez eu nem estudei. Ainda. Pretendo? Com certeza. Com certeza, pretendo estudar sim, pretendo estudar, pretendo pregar, eu gosto de pregar, eu gosto de levar a mensagem do Senhor, entendeu? Aí você vira pra mim, Tarcísio, uma alma que você pregar pra ela se converter a Jesus, você vai ficar muito feliz? Cara, eu vou pular de alegria, vou ficar muito feliz com isso. Porque eu tô vendo ali que é mais uma alma se rendendo aos pés de Jesus, e eu tô muito feliz com isso. Cara, é capaz de eu chorar na hora, e já aconteceu de eu chorar na hora, vendo uma alma se converter, cara. Então, tipo assim... pra mim, vai ser a melhor sensação do mundo. Melhor sensação ainda é eu estar do lado da pessoa falando, vem cá que eu vou dar uma força pra você, tal desse jeito, mas vou falar que foi eu que ganhei a alma? Não. Ela só escutou a palavra que não é minha, é de Deus. E claro, eu só fui um vaso usado. Fui só o vaso usado por Deus. Mas quem teve o trabalho todo de lá, mexer no coração da pessoa, trazer a pessoa de novo, fazer a pessoa escutar a palavra. Você entendeu? Cara, minha conversão foi a coisa mais louca do mundo. Pra mim foi uma coisa totalmente anormal. O que acontece? Você sabe que eu gosto muito de procurar coisa. Eu gosto. Quando desperta meu interesse, eu gosto de... É curioso. Quando eu fui na igreja, cara, o pastor lá que tava pregando, que hoje é o que me instrui na igreja, cara, ele pregou minha vida inteira, cara. Eu fiquei tipo, como assim, velho? Isso é pra mim, né? Entendeu? Tipo, ele pregou minha vida. Eu falei assim, velho, esse camarada, eu nem conheço o camarada, ele tá pregando a minha vida, velho. Como assim? Aí eu fiquei interessado em saber. E eu fui lá, claro, comecei a voltar mais vezes, sempre dava uma palavra, encaixava na minha vida e tal. Só que aí começou a ter palavra pra me mostrar que eu tinha que mudar de vida. Entendeu? E claro, não foi de um dia pra noite. Tinha coisa que eu tive que parar de fazer recente. Entendeu? Por exemplo, ficava pondo desculpa no tempo. Tempo eu tinha, eu só não sabia ministrar esse tempo mesmo. Tempo eu tenho o tempo todo.
Então, assim, Famoso talvez amanhã, entendeu? Ah, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Cara, hoje eu tenho prazer de ficar na casa de Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Eu tava vendo uma pregação de um pastor muito famoso, e ele prega muito. Ele começou a falar sobre o som de muitas águas, que é a voz de Deus em Apocalipse que João escreve. E quando ele começou a falar que ele morava num certo local, em Ilhéus, Bahia, ele falou assim que o som de muitas águas vinha e batia na pedra. E a pedra falava assim, eu não aceito. Vinha e batia de novo, ele não gosta de crente. Você lembra que eu era o cara que mais criticava crente. Realmente. Cara, eu não falava mal, mas eu sempre criticava crente. Eu falei, gente, pra que esse cara tá gritando lá dentro? Pra que esse cara tá levantando? Pra que esse cara fala tão alto? Pisou no meu pé aqui. Pisou no meu pé aqui. Então eu ficava assim, cara, eu criticava muito. Eu criticava muito. Então chegou um ponto, o Espírito Santo tocou no meu coração. Você também era assim, cara. Eu chamei você várias vezes, eu falei com você várias vezes, você não deu ouvido. Mas assim, eu fui tocando, mexendo. No momento certo, aí eu entrei. Eu comecei a fazer diferença? Eu comecei. Aí agora, o que você tá? Agora você prega gritando, agora você pula lá na frente, você fala em língua, você sai rodando a igreja. Você tá marchando, você só não tá indo lá atrás, lá e voltando. Coisa que você ainda não tá fazendo. Você entendeu? Então, assim, são coisas que só Deus pode explicar, cara. Entendeu? E eu vou te falar, eu criticava. Vocês lembram? Eu criticava. Teria um ano e pouco, senão... Tem um ano que eu tô na igreja. Não, eu criticava, cara. Não, eu criticava. Não, vocês. Então, assim, chegou um ponto que... Cara, eu falei assim, gente, como assim? Eu tô fazendo o que eu mais criticava. Entendeu? Eu fiquei tipo, meu Deus. Então eu cocei a cabeça. Você entendeu? Então, assim, são coisas que não dá pra entender, velho. É só Deus pra fazer. Só Deus pra fazer. Quem diria que eu, Tarcísio, em 2021, iria pra uma igreja, ia converter, ia batizar, e em 2022 estaria falando um vídeo desse aqui. Fazendo um ano que eu converti a Jesus. Um ano. Vai fazer um ano amanhã que eu aceitei a Jesus. Um ano amanhã. Cara, eu lembro de datas. Quando eu entrei na igreja, eu lembro a data que eu aceitei Jesus, eu lembro a data que eu batizei. São coisas assim que eu não esqueço. Eu lembro a primeira vez que eu falei em línguas estranhas. Foi num culto onde um conjunto cantou, cara, e cantou um hino tão bonito que tava cantando, só exaltando a glória de Jesus e falando que ele era santo. Foi um hino muito famoso da Voz da Verdade. Cara, na hora eu levantei, tipo, não foi só eu, foi a igreja toda que tava sentindo a presença de Deus. Eu comecei a glorificar, na hora que eu me dei por conta, eu tava começando a falar em línguas estranhas. E começou a sair. Você entendeu? Então, assim, são coisas que eu não esqueço, cara. Eu não esqueço dessas coisas. Você vê isso? Não, eu lembro da primeira ceia que eu tomei depois que eu batizei. A primeira ceia que eu tomei foi na virada do ano. Que é aquela famosa vigília que a gente faz na igreja. Então, assim, são coisas que eu não consigo esquecer. São coisas que penetrou na minha mente. Você entendeu? Eu lembro a primeira vez que eu comecei a desanimar com a igreja. Eu lembro quando eu comecei a animar de novo. Eu lembro quando eu comecei a fazer evangelismo. Cara, porque eu gosto de fazer evangelismo, é gostoso. Por mais que às vezes você tome um não na cara, e é mais fácil nessa cidade você tomar um não, porque infelizmente a idolatria, tem ideologias dentro dessa cidade que tá acabando, infelizmente, com muitos jovens. É mais fácil você tomar um não? Mas muita gente pega o folheto e eu sinto que a pessoa vai ler em casa e lê o negócio em casa. Você entendeu? Eu tive um relato um tempo atrás de um jovem que virou e falou assim, gente, eu cometi a maior besteira. E teve um amigo seu que pregou pra mim antes de eu cometer essa besteira. E agora eu tô me remoendo de remorso. Detalhe, eu saí num sábado normal, só entreguei o folheto pra o cara e falei assim, cara, Jesus tem uma grande obra na sua vida, tá? Qualquer coisinha, você quer ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus? Tá aqui a palavra de Deus. Falei, se não me engano, entreguei o folhetinho, você é um projeto de Deus, eu tenho esse folheto até hoje ali. Eu tenho um folheto que eu gosto de entregar. Então, assim, tá lá no folheto, você é um projeto de Deus, falei com um camarada. E, assim, Jesus, cara, é o melhor caminho, a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, cara. Eu tomei e mudei, entendeu? E, assim, um camarada veio e falou. Não é pra glorificação minha, longe disso, não. Quem faz isso é o Espírito Santo, você entendeu? E teve uma outra coisa que me deixou muito feliz, que eu tava trabalhando, teve um amigo meu que virou e falou assim, cara, eu vejo a mudança que você tá tendo. Antigamente você fazia isso, cara. Até os palavrões você parou de falar. Realmente. Que era bem... Nossa, era frequente. Você lembra, mas era frequente. Também tô parando. Eu falava muito palavrão. Antes eu tô mesmo. Não, cara, que até semana passada você falava muito palavrão. Parando. Não, eu tô vendo, tipo assim, a gente vai começando a falar menos, cara.
E é bom porque são palavras que, assim, atraem coisa ruim pra nossa vida. Você entendeu? Atrai coisa ruim. A gente acabou de comentar, a língua tem poder. Você entendeu? A língua tem poder. Então, assim, são coisas que foram mudando na minha vida. Coisas que eu assistia, por exemplo, filmes que eu assistia antes, eu já não assisto mais hoje. Porque não é edificante. Claro, eu assisto uma boa comédia? Assisto, cara, eu adoro rir. Você sabe que eu gosto de rir. Você sabe que eu rio não é pouco, não. Eu rio é muito, eu gosto de rir, você entendeu? É uma coisa que com a vida me ensinou, velho. Porque eu apanho da vida o tempo todo. Se eu não começar a ser feliz um pouco, entendeu? Eu vou gravar até 1 hora, mais ou menos. É isso aí. Tá, 50 minutos? 10 minutos. É um pulo, moço. Então, assim, são coisas que vai tirando a vida da gente. Mano, eu adoro rir, eu gosto de rir. Eu gosto de rir porque é bom, eu gosto de rir porque me edifica, eu gosto de rir porque, sei lá, cara, é gostoso. É gostoso. Não tem problema, não? Pode ver. Então, tipo assim, são coisas que vai tirando automaticamente da minha vida, entendeu? Coisas que eu fazia antes, eu paro de fazer. Simplesmente isso. Tem gente que fala, Tarcísio, um joguinho não faz mal. Cara, eu sei que não faz mal. Se divertir um pouquinho, não tem problema não. Mas no meu caso, não, cara. Eu sei que se eu começar a jogar, eu vou viciar de novo. Nesse caso, o joguinho é a mesma coisa. Só um copo não faz mal. É o mesmo tipo assim, um gole não faz mal, tá ligado? Realmente. Então, assim, são coisas que vai tirando a vida da gente. Pergunta se eu sinto falta. Não sinto falta, não. Você entendeu? Cara, mas tipo assim, assisto um bom filme de comédia, assim, cara, eu amo comédia romântica, eu gosto. Porque você te faz rir o tempo todo, cara, eu gosto, porque te faz rir o tempo todo. Não, escola é ruim. Desculpa, mas comédia escolar... Por causa do constrangimento alheio. Cara, A gente se sente mal junto com a pessoa. Cara, moço, tem uma comédia que todo mundo assiste, eu racho de rir dela até hoje, que é aquela comédia, independente do tanto de vezes que eu assisto, eu vou rir nas mesmas piadas, que é Gente Grande. Gente Grande. Cara, Gente Grande, aquele filme é excelente. É muito bom. Porque junta um tanto de adulto que faz graça, zoa e brinca. É o tipo adulto, eu, você e Kaique, tá ligado? Não tem como você não rir. Ou os meninos aqui da rua. Os meninos aqui da rua, cara, sabe o que eu mais sinto saudade? Da gente sentar e bater um papo. Eu sinto filme familiar. Familiariza, assim. Parece que, tipo assim, por mais que eles tiveram uma vida, eles tiveram filhos, eles não perderam esse contato de amizade. Realmente. Você entendeu? É o que a gente tem aqui na rua. Cara, eu vejo o Alex indo pro trabalho. Você acha que eu não mexo com ele? Não. Claro que eu mexo com ele. A gente brinca, a gente ri. A Jefinha, a mesma coisa. A gente vê na rua, a gente brinca. Cara. Saudade de ver aquele menino caindo nas cachoeiras, tá ligado? Era engraçado. Alex tomando tapa na coisa. Cara, a gente saía. Então, assim, são coisas que a gente gravou na nossa memória. A gente tem história pra contar. A gente tem por que rir. Sabe? A gente tem por que rir. Não é pouca história. Não, cara, é muita coisa. Eu sinto saudade da gente na Água Limpa, assim, cara. A gente nadando, dando aqueles pulos. Cara, todo domingo do nada, dando 2 horas da tarde, eu, bora nadar, bora! Era meio-dia, todo mundo juntava os negócios e ia embora, tá ligado? Teve uma época que foi quase todo dia. Era, todo domingo a gente saía, moço. Sábado não dava pra mim, todo domingo a gente ia. Todo domingo a gente tava indo, moço. Eu tava começando a queimar as costas. Não, comecei a queimar as costas, cara. Pra poder ir, manja. A gente sempre ia. E era no mesmo pocinho, velho. Era um pocinho ralo, mas era tranquilo, velho. Era um pocinho que dava felicidade pra gente. Era o mesmo sentimento de você estar na praia mais chique daí pra fora. Era o mesmo sentimento, entendeu? É porque na época a gente sabia aproveitar. Realmente. A gente ainda sabe aproveitar muita coisa, entendeu? Então, tipo assim, se a gente vai num pocinho raso, o negócio é tranquilo, cara, a gente aproveitava, velho. Vai falar que não era loucura a gente pular daquela pedra lá de cima? Era loucuríssima. Cara, eu sentia meu pé, minha bunda encostando no chão, velho, quando eu pulava, entendeu? Tinha aquele corredorzinho de pedra também, que aquele lá era... Nossa. Aquilo ali era adrenalina e suicídio ao mesmo tempo. Então, assim, eu não sinto saudade de pular disso, não. Eu já tenho amor na minha vida, gente, pelo amor de Deus. Então, assim... Amor o corpo de Deus. Agora eu sei que se eu tentar fazer qualquer coisa contra, eu me sinto meio corrido de perder a vida e chegar lá depois e o que eu vou falar pra Deus? Cuidado não, hein? Entendeu? Então, assim, cara... São coisas que a gente sente falta, cara. A gente sente falta, sabe? Dessas boas diversões da vida. De aproveitar mais coisas, entendeu? Então, assim, aí eu me vejo que na Bíblia tem a oração do Pai Nosso, que Jesus ensina aos discípulos. Ele fala, dai-nos o pão de cada dia. Pão de cada dia. A gente tinha um pão de cada dia, a gente sabia aproveitar. Sabe? Hoje, hoje é uma coisa que eu tô tentando tirar. Até umas semanas atrás eu reclamava muito da vida. Tava ruim, cara, tava murmurando, cara. Aí eu pensei assim, pô, minha vida não é minha, não. Pra que eu vou murmurar de uma coisa que não é meu?
E tá fazendo muito bem que é Deus. Você entendeu? Então, assim, eu tô começando a viver o pão de cada dia. Eu tô tendo mais prazer, mais ânimo em fazer as coisas, entendeu? Eu faço os negócios, tá ruim, cara, eu sorrio. Pô, chegou um cliente lá na loja lá que veio discutir comigo de política, cara. Eu olhando pra ele assim, rindo, tipo assim, pra que eu vou discutir de política com você? Sua opinião? Pois é, cara, eu vou tentar, por exemplo, vou chegar aqui num cara aqui que o cara não acredita em nada, eu vou tentar enfiar força o cara a minha ideia de Deus. Entendeu? Vou tentar enfiar na cabeça dele a verdade? Não, que nem eu falei, não cabe nem a mim converter, é o Espírito Santo. Entendeu? Ó, cara, o cara virou pra mim e falou, você vota em quem? Ah, eu voto em tal candidato. Pronto. Precisou mais do que isso? Não precisou, cara, não precisou. O cara simplesmente só começou a me dar uma aula, coisa que ele não tava sabendo fazer direito, me desculpa, mas eu acho que todo o bom cidadão que diz é bom procurar um pouquinho né, pelos que se interessam. Começa a procurar um pouquinho de história política do nosso país, vai ver que não é tudo isso que fala, mas não estou aqui para debater de política, né, claro. Mas, assim, o cara começou a me dar uma aula e eu olhando pra esse velho, o cara errou em tanto ponto, mas pra que eu vou falar? A única coisa que eu virei pra ele foi assim, cara, eu sigo Jesus. Jesus mandou defender tal coisa. Pronto. Não precisou mais que isso. O cara calou a boca e beleza. Realmente. Entendeu? Não tem, sim, são coisas que tá me dando ânimo de fazer. Até o trabalho lá tá me dando ânimo de fazer. Sabe? É chato às vezes. É um pouco cansativo. Não é chato por causa do serviço. Eu gosto. O chato é cliente. Entendeu? Tem uns clientes que, meu Deus do céu, nossa, mas tá lá, cara. Entendeu? Então, assim, eu tenho que exercer a paciência dia após dia, cara. E eu vou te falar, eu tô sempre começando a ser paciente. Que antes eu não tinha, não, velho. Eu não tinha, não. Vocês lembram de eu jogando ML, né? Mobile Legends. Meu Deus do céu. Nossa. Eu não tinha paciência, não. Você tá rindo, né? Você tá rindo, né? Cara, eu não tinha paciência, não, velho. Nunca demonstrei paciência. Jamais. Nossa, o LOL me matava de raiva. Cara, eu ficava... Não, vocês lembram que eu chegava lá contando... Cara, eu fiz um pentakill e o camarada não me ajudou a vencer o jogo. Cara, com um pentakill não venceu o jogo, eu fiquei estressado com isso. Hoje não, cara. Hoje eu lembro de se rir. Entendeu? Então, assim... São coisas na vida que vai mudando, a gente vai vendo graça na vida. Entendeu? Hoje eu lembro de tudo que eu passei na vida e eu acho graça, porque a vida ela é meio que, tipo assim, perturbada. Ela nunca vai fazer o que você quer. Então... Ela nunca é assim. Não, ela sempre faz aquela volta, entendeu? Então, assim, deserto na vida do cristão passa, com certeza, passa. Prova, passa. Passa, porque se a vida tá toda boa, tem alguma coisa errada. Você tá fazendo alguma coisa errada ali. Porque tá dando certo, então tá errado. Entendeu? E tá me fazendo mais esperar a vontade de Deus, sabe? E eu senti de fazer esses momentos assim de desabafo, cara, porque é bom. Manja, sei lá, a gente conversa tanto, a gente chega na sua casa, zoa, ri, brinca um pouquinho, a gente troca uma ideia. E isso é bom a gente conversar com amigos, porque eu me sinto mais, tipo assim, eu me sinto mais solto pra conversar, entendeu? Eu tenho mais liberdade de conversar com vocês, eu tenho liberdade de expressar, entendeu? Até mesmo com a mãe também. Entendeu? Por exemplo, eu tenho a liberdade que eu tô adquirindo com meu pai agora de conversar, que é uma liberdade que eu já tinha com vocês. Realmente. Entendeu? E é uma liberdade que eu tô tendo agora. Não que eu nunca conversei com meu pai. Conversava, só que coisas que, assim... Hoje em dia, por exemplo, eu sendo jovem, não falava com ele. Mas me falaram que se só... E... cara, tipo assim, né? A gente vai saber administrar bem o tempo, né? O vídeo deu uma pausada aqui, galera. Tô achando que meu telefone já tá indo... A bateria do meu telefone tá pro beleléu e tá indo mesmo. Então, assim, vou encerrar por agora, tá? Peço perdão. O papo tava bom, eu vou fechar, editar o vídeo, ainda vou continuar no assunto, conversando com os meninos aqui, vai ser muito bom na verdade. E eu pretendo trazer mais vídeos assim, né? Vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu pretendo trazer um vídeo um pouco mais dinâmico. Por exemplo, eu fiz esse falando um pouco sobre questão de aprendizado na vida, coisas, tirando dúvidas, família, falando o que eu acho, o que tem embasação bíblica. Então, vídeos assim. Mas eu vou trazer vídeos sobre a questão de trindade, né? Que algumas igrejas não acreditam na trindade, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vou trazer vídeos com conteúdos um pouco mais bíblicos, né? Muito mais bíblicos. Esse aqui realmente foi só uma distração pelo fato do Dia das Crianças. Para você ver como que é a importante infância de uma criança. E eu estou agradecendo a todos, tá, que tiveram aqui essa oportunidade de ver esse vídeo.
Realmente foi um vídeo um pouco grande, tá? Mas eu sou grato a Deus porque, por mais que esse vídeo foi grande, eu tenho certeza que muitos de vocês vão tirar um tempo para poder ver esse vídeo, tá? Eu agradeço eternamente a todos mesmo. Muito obrigado você que teve, você que esteve aqui. Um feliz dia das crianças para todas as criancinhas que foram ver esse vídeo. Ou se não tiverem paciência de ver, mesmo assim, feliz dia das crianças, tá? E é muito importante, tá? Eu agradeço eternamente a cada um de vocês que estão aqui neste momento. Tenha a saúde a todos com a paz do Senhor, que Jesus Cristo venha guardar a cada um de vocês dia após dia. E está repreendido toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém.